É isso aí. Bora lá, turma. Bora lá, vamos trabalhar, vamos iniciar o nosso encontro desta noite. Vamos falar aqui sobre como sair das dívidas. É isso aí, segundou. Segundou, aqui em Santa Catarina, um frio danado. Não sei como é que estão aí na região de vocês. Como é que tá aí, turma? Vai falando pra mim como é que estão vocês aí. Estão congelando igual nós aqui em Santa Catarina? Nosso tema de hoje aqui é esse: como sair das dívidas. E eu vou dar a oportunidade aí de você trazer as suas dúvidas, vou me empenhar aqui para respondê-las, tá bom? Vamos abordar esse tema hoje porque a turma está apertada e nós temos aí indicadores que não estão sendo muito favoráveis para o mundo das dívidas, né? Notícia triste aí de que nós já temos 9 milhões, 9 milhões de empresas que estão endividadas com o nome sujo. E nós temos aí hoje já mais de 60 milhões de dívidas negativadas. Esse é o indicador agora de abril, o último indicador do Serasa. 63 milhões de dívidas negativadas. E nós temos aí também hoje uma média de 7 dívidas por CNPJ, né? E a gente tem uma dívida média hoje na casa de R$ 24.000. A verdade é que a sociedade brasileira está apertada, o negócio não está fácil para ninguém, né? E a gente precisa hoje buscar alternativas, né? Buscar apoio, buscar informação para que nós possamos enfrentar esse cenário de endividamento e sair o quanto antes das dívidas, que eu tenho certeza que é o que você quer aí, você que está enrolado com o banco, enrolado com o fornecedor, enrolado com o governo. E aí eu queria te perguntar, e você que está aí passando, de onde você é, quanto que você deve, para quem que você está devendo hoje, abre seu coração, fala comigo aqui, eu quero ajudar você a sair das dívidas. Então fala para mim aí, qual que é o banco que você deve, de que região que você é, e fala também aqui nos comentários qual que é o valor da sua dívida para que a gente possa entender aí qual que é o perfil de participação da nossa audiência nessa live aqui, né? Tem gente que fala que o Itaú é o pior, tem gente que fala que é o Bradesco, tem gente que fala que é a Caixa, o Sicredi. Quem que é o pior banco para se dever nesse Brasilzão? Diga aqui nos comentários, não fuja desta pergunta, me diga quem é o pior. Dizem aí que são as cooperativas, né? Dizem aí que é a dívida do cartão do cheque especial, dizem aí que é a dívida do cartão. Eu quero saber o que mais está apertando hoje na sua dívida, na sua vida financeira, tá? E eu quero te ajudar nesse momento, e essa vai ser a minha missão aqui nessa live, que é te ajudar a enfrentar esse problema que não tá fácil para ninguém. A verdade é que o Brasil tá batendo recordes de endividamento, a gente está aí com recorde atrás de recorde de empresas em recuperação judicial, o segmento agro, que era uma das maiores potências do Brasil hoje, está batendo recorde também, e a família brasileira tá demais, tá muito endividada, a gente sabe disso. O preço das coisas tá muito caro. Me diga aí, na sua região, tá caro ou não tá? Quando você vai no mercado, cada dia que passa tá mais difícil de você comprar aquilo que você comprava antes. Outro dia ainda comentava com um colega meu, parece que estou ficando velho, porque outro dia eu fui comprar uma garrafa de cerveja, tava lá uma long neck, R$ 20. Eu me recordo de ter pago R$ 2,30 numa garrafa de 600 ml. Tudo bem que faz muito tempo, né? Se tiver mais alguém aí que passou por isso, que também chegou a comprar uma garrafa de cerveja a 2,30, comenta aqui, me diga nos comentários, porque eu tô me sentindo um dinossauro, né? Realmente, o dinheiro não está valendo nada. E as dívidas que nós temos estão crescendo a juros galopantes, né? A gente sabe aí, a gente está vendo o quanto que está alto essa taxa de juros. E tem um dado recente que eu vi aqui que 80% das pessoas de baixa renda, 85% das pessoas de baixa renda estão endividadas, né? Indicadores bem apertados, né? E a gente viu aí que
9 milhões de empresas estão endividadas. A situação está ficando apertada. E por outro lado, o que a gente vê por parte da justiça? A justiça está cada vez mais dura. Ela está indo para cima das pessoas. Então a gente está vendo que processos judiciais que a gente conseguia contingenciar, que a gente conseguia segurar, que demorava um pouco mais, né? Hoje eles estão correndo mais rápido. Cada dia que passa com a tecnologia, com a inteligência artificial, a gente tem visto aí medidas que têm colocado inteligência artificial no jogo, né? Bloqueios que estão acontecendo cada vez mais rápido na conta do devedor, né? E assim, quando é para a gente recuperar alguma coisa, quando é para acontecer alguma coisa em nosso favor, infelizmente a justiça é terrível, né? Agora, quando é para cobrar a nossa dívida, ela funciona assim, ó, quando é para ajudar o banco. Infelizmente é isso que a gente vê lá no meu escritório de advocacia. Isso é uma rotina e a gente luta cotidianamente, todo santo dia, para ajudar as pessoas aí a contingenciar. O que eu vejo também aqui, algumas coisas que estão acontecendo, medidas para bloquear bens do esposo, da esposa, né? O banco não está satisfeito. Se ele não encontra nada no seu nome, ele está indo atrás do seu marido, da sua esposa, né? A depender do regime do casamento, né? Isso é possível. Então, a gente está vendo cada vez modalidades, né, mais agressivas. Eu quero alertar você aí que está enrolado com o banco, que acaba sendo vítima de uma conversinha que vem aí, que as grandes mídias e os bancos vêm lançando conversinhas que iludem as pessoas que são menos informadas, né? E o meu papel aqui como advogado é te orientar. A gente fica lendo e desce nas minúcias, nos detalhes, no cantinho da lei ali. Tem uma lei aí nova, né, que ainda não foi regulado pelo Banco Central. Essa pegadinha ainda não chegou, mas ela vai chegar já já. O que eles vão falar? Eles vão te oferecer uma modalidade de crédito favorecido, com juros menores, e em contrapartida, eles vão cadastrar um débito automático das parcelas com autorização para bloqueio, débito interbancário. O que isso quer dizer? Se você pegou o dinheiro com o Nubank, aí na hora que vier o débito do Nubank, se você não tiver dinheiro na conta, hoje o que acontece? Você não paga, você fica devendo, o Nubank vai ficar chateado, vai te cobrar, vai te ligar, enfim, mas você também não paga. Se você tiver dinheiro lá no Banco do Brasil, você consegue movimentar ele e fazer suas contas, priorizar outros pagamentos, né? As pessoas que não devem, elas não entendem isso. Eu vivo sendo criticado no meu Instagram porque eu fico falando sobre pagamento seletivo, sobre escolher a quem pagar. Mas assim, vamos ser sinceros aqui, só quem deve sabe o que é você ter mais contas do que dinheiro. E entre colocar comida dentro de casa e pagar o banco, o que é o certo? Diga aí pra mim. É você ir lá e pagar o banco? Ou você colocar comida dentro de casa? Você pagar a energia elétrica? Pagar a água? Né? Não tem jeito. Tem que ser claro e objetivo aqui. Não tem como pagar o banco num cenário desse. A gente tem que ser realista. E muita gente, inclusive, me critica porque eu defendo isso abertamente. A gente tem que fazer pagamento seletivo. E essa nova modalidade que vão apresentar para o mercado brasileiro muito em breve, só está faltando ser regulado pelo Banco Central, porque já está aprovada, né? Nosso presidente aí aprovou essa medida, que é um absurdo. O que vai acontecer? Eles vão falar assim, não, vem aqui que eu vou te dar um juro mais baixo, só que você vai autorizar um débito automático aqui, irrevogável, em tudo quanto é banco. E aí, se você não tiver dinheiro no Nubank, ele vai lá no Banco do Brasil, no Itaú, no Bradesco, onde tiver o seu CPF e vai tomar o seu dinheiro lá. Gente do céu, para nós que trabalhamos com advocacia bancária contra banco, isso é ruim demais. Porque em alguns momentos, o que é necessário se fazer quem está apertado? É não pagar o banco, aceitar essa situação e administrar o problema. Isso não é uma medida de sacanagem de alguém que quer prejudicar os outros. Não, isso é uma medida de sobrevivência. Se você tem 3 mil reais em dívidas e R$ 1.000 em dinheiro, o que você vai fazer? Não tem como pagar todo mundo, gente. Tem que ser realista, né? Essa é a estratégia que as grandes empresas usam, né?
em recuperação judicial ou em grandes negociações que a gente faz para grandes empresários, isso também ocorre na pessoa física, né? A gente tem que ser realista e escolher quem que nós vamos pagar. Então eu já estou fazendo esse alerta aí, fiquem atentos que vai vir essa pegadinha muito em breve aí, já vai estar no nosso dia a dia essa promessa de juros baratos. Não existe promessa barata, tá? Quando vier alguém te prometer juros baratos, normalmente ele está querendo, está te dando com uma mão aqui, está te pegando com outra por trás. Porque esse jogo dos bancos, ele é um jogo que é feito de gente grande e que ganha muito dinheiro e sabe muito como jogar. Infelizmente, não é um jogo feito para favorecer nós aqui que estamos lá embaixo, né, na pirâmide. Nós estamos aqui só para pagar a conta mesmo, para sustentar quem está lá em cima na cúpula, né? Então, trago essa recomendação para você. E eu sei o que é o drama, eu sei o que você está passando. Eu sei que não é fácil, eu sei que você está ansioso com relação ao futuro, você está preocupado se você vai conseguir acertar suas contas, se você vai conseguir virar o mês. Eu sei que você está preocupado, você chega a perder o sono. Não é fácil essa realidade, né? E você fica em dúvida, né? O que você vai fazer, quem que você paga, quem que você não paga. Muitas das vezes você começa a se sentir até incapaz consigo mesmo, né? Talvez se comparando com outras pessoas, olhando para o seu colega de trabalho, olhando para os seus amigos, olhando para os seus parentes e pensando, poxa, por que comigo as coisas não dão certo, né? Por que eu não consigo sair disso? Por que quando o dinheiro entra na minha mão, ele some rapidamente? O que está acontecendo? Né? Não é possível. Né? Você vê a sua família aí apertada, você de repente deixando de viver os seus sonhos, né? E você não sabe por que isso está acontecendo. Isso tudo gera, né, uma frustração, né, na sua vida. E eu entendo isso que você está passando, essa frustração de não conseguir pagar as suas dívidas, né? E eu vejo que muitas das vezes eu vejo gente chegando para mim dizendo que até desistiu. Fala assim, não, mas tá louco, eu já até desisti, porque não tem como sair das dívidas. Não, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas falando assim, a minha dívida não tem solução, eu já não sei mais o que fazer, eu já tentei e não consegui, eu não sei por onde começar, né, eu tô perdido, eu tô desesperado, né, eu não sei o que fazer, eu não sei a quem recorrer, e é por isso que eu tô aqui nesse momento para falar com você no seu coração, na sua alma, e te dizer que existe saída. Pode parecer que nesse momento você esteja preocupado, perdido, sentindo que não tem o que fazer. Mas o que eu posso te dizer é que sim, tem saída. Nesse meu WhatsAppzinho aqui, ó, eu vejo todo dia mensagens lá num grupo de negociação. Eu vejo pessoas resolvendo as suas vidas com os bancos, acertando e indo embora viver as suas vidas, uma nova fase, uma fase de prosperidade. Então eu posso te dizer que essa pessoa lá atrás, ela também achou que não tinha saída. Ela também se encontrou em algum momento perdida, sem saber o que fazer. E o pessoal lá do banco, que trabalha com a cobrança, eles são duros na queda, né? Eles tacam o terror mesmo, eles ligam. Fala a verdade. Confessa aqui pra mim. Eles falam um monte de coisa pra você, taca terror, assusta as pessoas, entendeu? Então, a realidade é que tem muita bagunça, muito ruído no seu ouvido e pouca clareza sobre como as coisas de fato funcionam. E se você tiver a cabeça no lugar, você consegue sair das dívidas. Você só precisa ter, assim, seguir alguns passos. Jogar o jogo do banco, tá? E você pode sim ser o próximo. Eu posso te dizer que você merece, você precisa ser a próxima pessoa a sair das dívidas. E basta que você tome uma decisão. E você passe a, de agora em diante, buscar as ações, buscar os conhecimentos e deixar de fazer algumas coisas. O meu objetivo aqui é te falar sobre o que eu aprendi ao longo de 15 anos, ajudando as pessoas a saírem das dívidas. 15 anos. 15 anos que eu sou advogado, 15 anos que eu atuo para pessoas endividadas.
E não foi uma escolha. Lá em 2015, fizeram uma arte na economia nacional e as pessoas ficaram endividadas. E eu tinha muitos clientes que confiavam em mim. Eu estava no começo da minha carreira e eles entraram em crise financeira. E eu tive que utilizar todo o meu conhecimento, estudar bastante para ajudar essas pessoas a saírem das dívidas. E desde então eu venho lidando com crises e eu aprendi muito. Eu aprendi que se você tiver um certo sangue frio, uma frieza, se você tiver o acompanhamento certo, ouvir as pessoas certas, né? Se você tiver a cabeça em prumo, é possível sim sair das dívidas. E para sair das dívidas você precisa aprender algumas coisas. Você precisa aprender sobre negociação. Você precisa aprender a colocar o banco como seu parceiro. Entender que ele não é o seu inimigo. Sim, a pessoa que vai te cobrar, ela vai ser dura, ela vai botar pressão, ela talvez mexa com o seu emocional. Mas entenda, essa pessoa ela não tem nada contra você pessoalmente. Ela está ali para bater uma meta. Né? É um funcionário da cobrança e talvez essa pessoa até não se sinta bem fazendo o que ela está fazendo. Mas ela está ali e ela vai tacar terror em você. Então você tem que afastar a sua mente disso e entender que essa pessoa, ela não está falando para você. Ela está só cumprindo lendo um script, entende? Então, não personifique toda essa pressão, todo esse sentimento ruim que você está sentindo. Não coloca tudo isso no momento da negociação. Na negociação, você tem que tratar a instituição financeira como um parceiro. E é difícil falar o que eu estou falando para você aqui, você assimilar, mas a verdade é essa. Quando você trata ele como um parceiro, você dá a ele uma oportunidade de fazer uma parceria com você e fazer um acordo. Se você deve para mais de um banco, que normalmente é assim, as pessoas devem para mais de um banco, financeira, parente e tudo mais, eu vou te mostrar um roteiro aqui que você vai seguir e vai chegar um momento que você vai ter um dinheirinho para fazer o acordo. E nesse momento você vai escolher quem é o maior parceiro, quem que vai te ajudar nessa jornada. Né? E aí você vai abordar 1, 2, 3 parceiros e falar assim, gente, eu tenho tanto aqui, quem é que vai ser meu parceiro agora e fechar comigo? Se aquele credor, aquele banco, aquela financeira não quiser fazer negócio com você, que pena. Que pena. Ele vai embora sem receber. E aí o outro vai ser seu parceiro e vai fazer acordo com você. E assim devagarzinho a gente vai matando todas as suas dívidas. Mas olha, antes de pensar em acordo, a primeira coisa que você precisa fazer, e poucas pessoas fazem, é enfrentar os números e a realidade. Você precisa fazer uma lista de para quem você deve e quanto você deve. E olha, eu sei que dói. Eu sei que não é fácil você vir e anotar tudo isso. E a gente quer fugir, né? Eu te entendo. A gente quer fugir, a gente quer esquecer isso, a gente quer tocar o assunto, fazer outras coisas. Não, larga a mão, deixa isso pra lá. Mas é importante a gente conhecer quem são os nossos adversários, conhecer o campo de batalha. Eu trato a saída das dívidas como uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra. Em alguns momentos a gente apanha, em alguns momentos a gente vence. São várias batalhas, mas no final você vai sair vencedor dessa. Você vai conseguir. E eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar e por isso eu estou te dizendo. O primeiro passo é entender quem são os seus adversários, quem está no campo de guerra. Por isso você vai ter que anotar quanto que eu devo, para quem que eu devo. E aí buscar se informar também se aquilo que estão dizendo que você deve, se é isso mesmo. Hoje à tarde eu fiz até um conteúdo aqui pro meu Instagram e eu filmei 2 laudos que nós fizemos. Em um, o cliente estava pagando R$13.000 por mês de parcela de um capital de giro e o laudo dizia que o correto seria 10. No outro, dizia que o cliente estava contratando 15, tinha que pagar 15, mas na verdade o correto era 13. Não é bem assim, minha turma, né? Eles praticam muitas das vezes juros fora do que está combinado, fora do que é o correto, fora das bases legais. Muitas das vezes o banco coloca seguro
E seguro como uma venda casada. Né? No caso de um desses contratos, me recordo que era R$16.000 o seguro e parcela o seguro por dentro do financiamento. Aí você, além de pagar os R$16.000 de uma venda casada, ainda vai pagar juros sobre isso. Acho que era 48 parcelas nessa auditoria que eu estava analisando. Então, quer dizer, de 16 vai para os 40, né? Então, tudo isso é possível de ser discutido. Mas você precisa ter interesse, você precisa enfrentar o tema. Você precisa pegar lá e passar por essa fase, anotar tudo que deve. Colocar tudo isso, né, no papel e enfrentar. Ter clareza sobre isso. E depois que você já tem clareza sobre tudo que você deve, você precisa preparar a sua mente. Porque estão dizendo para você que vão acabar com a sua vida, né? Que a vida agora acabou porque você está num caos e tal. E de fato, é terrível, é constrangedor, é chato, ninguém quer viver isso. Só que você precisa entender que essa é uma fase. E, sobretudo, é uma fase que não te define. Você não é um devedor. Você está passando por uma crise financeira. Você está alavancado. E você vai sair dessa. É ter a mente em prumo, a mentalidade ali, ó, travada, blindada e entender que é uma fase. E que você vai passar por ela. Você não é obrigado a viver nessa fase. E ela não te define. Então, nesse momento, você precisa preparar a sua mentalidade, você precisa preparar as pessoas que estão ao seu lado, sua família, para entender que nós vamos precisar nos dar as mãos e superar isso juntos. Fazer grandes acordos familiares, um pacto pela solução do problema. E assim como não foi da noite para o dia que você entrou nessa, não vai ser da noite para o dia que vai sair. Então você precisa estar com a cabeça firme. Até para que quando você chegue na fase de negociações, você não aceite qualquer acordo. O que a gente mais vê são as pessoas aceitando acordos que elas não dão conta de cumprir. E aí uma dívida de 1.000 vira 3.000, numa renegociação, aí não aguenta cumprir no meio do caminho, quando vê repactua de novo, e os 3.000 vira 5.000, vira 8.000, e assim a gente vê aqui no dia a dia, seja do pequeno, seja do grande empresário, tentando rolar a dívida para sustentar uma situação que eu chamo de adimplência artificial, porque você vai empurrando uma situação, jogando crédito para frente e tentando manter em dia para não ficar endividado, mas você sabe que você não vai aguentar aquela situação. São 60 meses, 48 meses, pagando uma parcela que você sabe que você não vai aguentar. Não vai sobrar para você viver, tua empresa não gera isso. E aí você está lá, sustentando uma realidade que é insustentável. Fazendo um acordo que sabe que não vai conseguir cumprir e só aumentando o tamanho da sua dívida. Então você precisa aceitar que é uma fase que você vai passar. Mas guarda isso. É só uma fase. Já já ela passou e você vai viver a sua vida e vai recuperar. Olha, os principais bilionários do mundo aí já quebraram. Todos já quebraram. E eles voltaram. Então a dívida não é um fim, é só uma fase. E você não é obrigado a viver nela, você vai sair dela. Sim, eu profetizo que você vai sair dela. Eu acredito nisso. E eu vou te dar mais uma ferramenta, que é o método base. E nós vamos aprofundar sobre o método base aqui, que é o método de organização financeira. Você precisa, além de organizar, sobretudo organizar suas finanças domésticas. Seja você autônomo, servidor público, empresário, do agronegócio, qualquer que seja a sua característica profissional, você precisa organizar suas finanças domésticas. Eu quero aprofundar nesse tema aqui hoje. Porque ontem, inclusive, sentado à mesa com a minha patroa, com a minha esposa, eu falava sobre isso. Quando estávamos organizando as nossas finanças, quando eu estava organizando lá o nosso relatório, na nossa planilha. E eu falei para ela, amanhã eu quero falar sobre isso à noite com o pessoal. Porque será que você
que está assistindo essa live nesse momento, está em dia com o seu controle financeiro? Nossa, Niklaus, mas que nome feio, controle financeiro. Sua planilha, seu caderninho, o que ficou bom para você, o que ficar bom para você. Você está em dia com isso? Você está controlando direitinho? Se não tiver, não saia dessa live, porque aqui eu vou te dar todas as diretrizes. Porque teve uma vez, partiu meu coração. Lá no escritório nós conseguimos um acordo com um cliente com 95% de redução na dívida. O que ele precisava? 5% para quitar tudo. E ele estava há 2 anos e meio comigo no escritório. 2 anos e meio e ele não conseguiu juntar 5% do valor da dívida, mesmo não pagando o banco. Aquilo partiu meu coração. Eu falei assim, gente, eu tenho que entrar na casa da pessoa e ajudar ela a organizar as finanças dela, porque tem que sobrar dinheiro para conseguir acertar as contas. E não é sobrar muito não, é sobrar pouco mesmo. É sobrar o que é possível, mas tem que sobrar um pouquinho, porque senão a gente não resolve o problema. O advogado pode ir lá e falar assim, juro abusivo, venda casada, banco é bandido, e pode falar o que ele for. Mas um pedacinho ali, normalmente, vai ter que pagar. Não tem como sair sem pagar tudo. Não tem como, né? Até tem, mas são muito raros esses casos. A maior parte dos casos, você precisa pagar um pouquinho para você resolver. E você não quer resolver? Lógico que você quer resolver. Ninguém quer ficar nessa situação. Por isso que é muito importante que você organize primeiro a sua casa. Ah, mas eu sou empresário, meu problema aqui não é dentro de casa. É lógico que é dentro de casa. Também é dentro de casa. Você pode estar tendo um problema na sua empresa, você pode estar tendo um problema com seus clientes aí, se você for autônomo. Mas veja, a sua empresa também é reflexo da sua personalidade. Você nunca ouviu falar que a empresa é a cara do dono? Se você deixa sua casa organizada, sua empresa também vai ser desorganizada. E outra, a sua casa é o seu amparo. Se a sua empresa não está te dando dinheiro agora, se você está apertado, a sua casa também tem que ajustar, né, as despesas. Por isso que eu falo que é muito importante tanto você ter um controle financeiro pessoal, mediante ter um orçamento e o controle, e nós vamos aprofundar isso, tanto quanto ter a parceria de quem divide a vida com você, seus filhos, seu esposo, sua esposa, marido, mulher, companheiro, companheira, né? Seja qualquer que seja a sua escolha. Essa pessoa que está do seu lado, ela precisa estar contigo. E olha, muito comum, acontece mais, escuto muito isso aqui no meu dia a dia, casos em que a família não está sabendo. Como que a família vai ajudar você se você não conta? Muito comum. E não é só coisa de homem, não. Isso aí eu já vi de mulher também, várias vezes. Não, eu vou resolver. Quero poupar a pessoa. Às vezes tem conta separada, né? E aí a outra pessoa tá lá acelerando a vida, gastando, fluindo, e você tá aí desesperado, passando apertado, porque tá com vergonha. Poxa, agora é a hora da aliança mesmo, né? É a hora da parceria. E até tem uma aula lá no Método Eject que eu chamo ela de aliança, é a aliança da vitória, que é o momento que o casal se une para assistir uma aula junto comigo para explicar que é uma fase que a gente precisa nesse momento dar as mãos. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ter esse diálogo, né? Ter essa fala, falar ali, tô apertado e tal, precisamos rever algumas coisas. Foi por isso que eu gravei uma aula especialmente para esse momento, para fazer um alinhamento no casal, para que as pessoas, vamos dizer assim, se dê as mãos para enfrentar e entender que é uma fase. E o quanto antes o casal enfrentar essa fase, melhor será. Mais rápido vai sair. E se demorar muito, o buraco aumenta, né? Então, realmente, é muito importante essa parceria do casal para conseguir sair das dívidas. E eu vou aprofundar aqui o tema do orçamento financeiro doméstico, dizendo que a gente precisa primeiro, antes de tudo,
antes de iniciar o mês, nós precisamos saber quanto que nós podemos gastar com cada coisa da nossa vida. E lá atrás, quando eu fui estudar esse tema, eu estudei bastante. Estudei literatura americana, entendendo como que eles estavam lidando com isso. Desde lá de 2015, quando meus clientes começaram a passar por crises financeiras, eu fui estudar como que o mundo exterior, como é que os Estados Unidos eles lidavam com isso, o pessoal da Europa. Estudei a literatura nacional. E o que é o correto? O que as pessoas fazem? As pessoas criam classes de tipos de despesa. Ou seja, tem algumas despesas que são inegociáveis, que elas são o alicerce da sua vida financeira. Como, por exemplo, pagamento da parcela da sua casa, eventualmente o aluguel, se for o seu caso. Tem lá também a sua despesa de água, sua despesa de energia. Tudo aquilo que faz a sua vida funcionar. Despesas com saúde. E tem também aquelas outras despesas que não são tão essenciais, mas elas te trazem algum nível de conforto. São aquelas como, por exemplo, uma faxineira, uma academia, serviço de telefonia. São coisas que você poderia não ter em uma situação de choque, um momento muito drástico na sua vida, mas que são importantes para você, que te trazem algum tipo de conforto. E nós temos também uma outra classe, que são aquelas despesas que nos trazem alegria, que é, por exemplo, um lazer, um divertimento. E assim, eu segreguei, através de um negócio chamado acrônimo, o método BASE, que é BASE. Básico vital, apoio estrutural, que é esse conforto. O S, que chama-se saldar dívidas, que é uma verbinha de guerra para a gente poder encerrar as nossas contas. E o E, de equilíbrio emocional. Então, utilizando o BASE, que é a sua base financeira, é uma estratégia de orçamento, para que você saiba quanto que você pode gastar em cada um desses campos da sua vida. Porque tem aquilo que é, por exemplo, alimentação, é básico. É energia, água, gás, é básico. A sua morada, meu Deus do céu, isso é básico para te dar paz. Como que você vai pagar o banco e não pagar isso, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos ser realistas, né? É isso aí que te dá a sustentação para você viver. E aí as pessoas não sabem ao certo quanto que elas podem gastar em cada classe. Elas ficam se perguntando, quanto que eu posso gastar com lazer? Quanto que eu posso gastar com conforto? Quanto que eu posso gastar com os elementos básicos da minha vida? Eu tenho um percentual recomendado para você organizar o seu financeiro pessoal. É óbvio que você vai usar isso aí conforme a sua realidade. Quanto menos dinheiro a pessoa recebe, mais ela vai investir no básico. E quanto mais volume financeiro a pessoa tem de receita, acaba que ela gasta menos com isso, ela começa a gastar mais com conforto. Mas, via de regra, você vai gastar até 50% das suas despesas com o básico. E para a sua estrutura de conforto, até 20%. É aqui que a tesourinha começa a cantar no momento de organizar as finanças domésticas. Porque aí você vai ver que aqui talvez você esteja gastando bastante. Normalmente é assim. As pessoas historicamente gastam muito com conforto no momento que elas estão endividadas, elas descobrem que talvez elas precisem mudar o padrão de vida. Essa é uma grande realidade. Gasta por impulso, gasta com streaming, vai ver ter um monte de streaming pendurado aí, né? Será que não é o seu caso? Um monte de streaming, YouTube, Netflix, e lá vai pedrada, né? Nem seu nome, porque eu não assino essas coisas. Muitos serviços, nuvem, tá? Quando vai lá no cartão de crédito, tem um monte de coisa que nem sabe o que é que está pendurado lá. São confortos. Eu recomendo que você gaste até 20% do seu orçamento com estrutura de conforto. Não mais que isso. Ah, se eu estiver gastando mais, corta, ajuste o seu padrão de vida. E se eu estiver gastando menos,
Ótimo! Tudo que sobrar aí, nós vamos mandar lá para o S de saldar dívidas, que eu te recomendo que você guarde, que você separe do seu orçamento 20% para que você possa saldar dívidas. É o S do base de saldar dívidas. Nossa, mas é chato demais isso, eu não quero fazer. Queira fazer. É importante. Hoje você vai poupar 20% do seu orçamento para acertar as contas. E amanhã, depois que você acertar as suas contas, você vai continuar poupando esses 20%. Sabe por quê? Porque você vai entrar numa fase maravilhosa chamada fase da prosperidade. E as pessoas prósperas, pessoas abundantes, elas poupam pelo menos 20% da sua receita, para que elas possam ter liberdade financeira, para que elas possam ter qualidade de vida. Eu estava inclusive na quinta e na sexta-feira em São Paulo fazendo um treinamento de business para empresários, e lá a gente entrou no módulo de prosperidade financeira, no módulo da prosperidade judaica. E lá, né, nessa turma, os judeus, eles são danados, né? São as pessoas mais prósperas do mundo, eles são a menor fração da população mundial, mas eles concentram uma potência, né, uma quantidade de dinheiro extraordinária. E lá eles vivem um princípio chamado se pague-se primeiro. O que quer dizer pague-se primeiro? Você vai pagar para você primeiro, o seu eu do futuro. É assim que eles fazem. Então eu pego o dinheiro, eu não vou guardar o que sobrou, o resto. Não, eu vou pegar a primeira parte e vou separar para o meu investimento de crescimento patrimonial, financeiro, para a minha independência financeira. Agora veja, se esse povo ultramilionário, ultra rico, bilionários do mundo, as gerações aí prosperando, se essas pessoas fazem isso para se dar bem, você que está lascado não vai fazer? Poxa, lógico que vai, ué. Agora não é para prosperar, agora é para quitar a sua dívida. E já você entrar na fase da prosperidade. Então, estou te fazendo um convite aqui e talvez você possa estar dizendo assim, mas não sobra, não tem como sobrar 20% para isso. Eu já ouvi isso demais. Você pode ter certeza, é uma das coisas que eu mais ouço. Não é possível. Aí eu te pergunto, você já tentou? Você já pegou e montou um orçamento como eu estou te propondo aqui? Não, provavelmente não. Porque, infelizmente, nós não fomos educados para isso. Infelizmente. Nós não tivemos aí governantes que colocaram isso na escola. A nossa cultura, a nossa sociedade não favorece isso. Ninguém te ensinou isso. Ninguém me ensinou, eu tive que correr atrás. Eu tive que estudar. Eu estudei por causa do desespero lá da crise financeira que aconteceu em 2014, 2015, quando eu estava começando minha vida profissional, né? E foi através desse conhecimento, estudando mentorias financeiras, né, entendendo como prosperar, que eu vi que eu podia aplicar esse mesmo princípio na sua vida. Você que está precisando de ajuda para sair das dívidas. Eu estou trazendo para você a sabedoria milenar, a sabedoria desse povo judeu, que eles são danados, eles são espertos demais. Estou trazendo para você algo que você vai aplicar agora, que você está enrolado, e você vai usar pro resto da sua vida. Você vai usar isso na hora que você estiver brilhando, prosperando. Você vai usar isso aí para você ficar bem de vida. E eu te digo, felizmente, eu não estou passando por uma situação como a sua, né? Mas eu faço isso. Toda semana eu me deparo com minha planilha aqui. Eu tenho uma planilha poderosa, maravilhosa, que me ajuda muito a organizar minhas finanças. É igual a que eu apresento, tá aqui, ó, no desafio 90 dias, aqui, ó, clica aqui, ir para o site, tá escrito aqui embaixo. A mesma planilha que eu apresento para os meus alunos do Método Eject, das pessoas que querem sair das dívidas, é a mesma planilha que eu uso para mim, para organizar as minhas finanças, para prosperar, para aumentar meus investimentos, para crescer o meu patrimônio. A única diferença é que no lugar lá que está escrito S de saldar dívidas, eu fiz uma adequação que não é S de saldar dívidas, né?
é prosperidade, é multiplicação de patrimônio, entendeu? Essa é a única diferença. E lá na aba que fala, coloque aqui as suas dívidas, eu coloquei assim, ó, coloque aqui os seus investimentos, seus patrimônios. A mesma planilha que eu recomendo para os meus alunos é que eu uso aqui em casa com a minha esposa e tem nos ajudado a crescer o nosso patrimônio e fazer com que a gente tenha um futuro melhor pela frente. E é isso que eu quero para você. Então, quando eu falo para você que você vai ter um S de saldar dívidas no seu base, na sua base financeira, pelo amor de Deus, não fala para mim que é chato, que não tem condição, que não tem como não. Que essa é a porta da prosperidade para você. Primeiro você vai acertar a sua situação atual e depois você vai seguir nela quando você estiver prosperando e sobrando dinheiro na sua mão, tá? Guarda isso no seu coração, pague-se primeiro. Princípio da prosperidade judaica. Esse povo é danado, gente, tem que ouvir eles, entendeu? Outra coisa que eles falam muito é sobre controlar gastos com disciplina. Nós precisamos ter disciplina, por isso que eu estou te apresentando esse orçamento. Você vai seguir esse orçamento, você vai preencher a sua planilha financeira, porque eu acredito que você não tenha. Se você não tem, tá aqui, ó. Clica aqui embaixo no link, você vai direto para a minha planilha, você vai entender como funciona e você vai passar a ter um orçamento na sua vida. E o base termina com E. E de equilíbrio emocional. E muitas pessoas falam que nesse momento que você está passando um aperto, você tem que cortar tudo. Não, não pode não. Mentira. Se você cortar tudo, é a mesma coisa que a dieta braba. Vai você fazer uma dieta braba e passar fome pra você ver? Chega de noite, você tá onde? Desesperado na porta da geladeira. Igual um furacão comendo tudo que tem pela frente. Fala a verdade. Né? Não pode passar esse sufoco todo. Por isso que você precisa reservar uma parcela do seu orçamento. Essa parcelinha você vai destinar para o seu prazer. E tem gente que fala mal de mim porque eu digo isso. O cara tá devendo, aí você fala pro cara luxar, pro cara viver. É lógico que tem que viver, ué, com responsabilidade. Aí tem uma vírgula, né? Advogado adora uma vírgula. Com responsabilidade. Por que responsabilidade? Porque primeiro que tem que ter limite. E a minha recomendação para você aqui é até 10% do seu orçamento. E se você não alcançar 10%, tudo bem, guarda para saldar dívidas. Mas também não corta tudo. Agora, você também não pode pegar, sob pretexto de curtir ali, dar uma relaxada, e ir para os vícios, né? Para os maus hábitos. Aí não, né? Agora é a fase de virar, mudar de vida. É a fase de entrar num prumo para transformar a sua realidade, transformar o seu futuro, os seus próximos anos. Então nada de bet, nada de bet, não vamos rasgar o dinheiro e jogar fora. Pegar leve com vícios, né? Se você está aí passando por, né, bebendo demais, usando tóxicos, né? Pegar leve, né, turma? Agora é o momento da gente estar com a cabecinha boa para trabalhar, para pensar. Então vamos destinar essa parte do equilíbrio emocional para uma prática que seja positiva para a sua vida. Vamos tomar boas decisões agora, entendeu? Vamos trazer bons hábitos, práticas mais saudáveis, para que a gente possa, né, viver aqui uma nova fase. Então, base é isso. É você saber quanto você pode gastar nas suas despesas básicas, né, que é até 50%. Se você conseguiu gastar menos, ótimo. Guarda para o S de saldar dívidas. Se eu estou gastando mais, o que vai acontecer? Você vai ter que mudar o seu padrão de vida. Ou você vai ter que arrancar de outros lugares. Né? A de apoio. Tudo esse A de apoio é o conforto que vai fazer a sua vida rodar. Mas você não pode gastar mais do que 20%. Se você estiver gastando mais, tesourinha. Reduz o padrão de vida. E muitas das coisas ali são boas, importantes. Às vezes você é autônomo, né? Você é uma pessoa que precisa do seu tempo, da sua cabeça para trabalhar, para gerar receita, ser empresário. Cara, você vai pagar algumas coisas de conforto para você poder focar em gerar receita. Importante,
Não tem como cortar tudo. Mas você também não pode gastar mais que 20% da sua receita familiar. E pelo menos 20% para que você possa saldar suas dívidas. E lá no final 10% para você ser feliz. Porque se você não for feliz, você vai sabotar o projetinho. Você vai sabotar o nosso projeto. Estou aqui falando 90 dias para você transformar a sua vida. Essa é a minha proposta para você. Siga esse orçamento que eu estou te propondo aqui por 90 dias. Monte esse orçamento que eu estou te propondo aqui. Com 30 dias você vai estar mandando mensagem no inbox aqui no Instagram falando que sua vida já está sendo transformada. É óbvio que os problemas não se resolvem da noite para o dia. Mas a principal, que é a mudança do comportamento, que é você se sentir bem consigo mesmo, com confiança de que está vendo que a luz está se abrindo no fim do túnel, você vai conseguir. E eu te garanto que vai ser com muito menos do que 90 dias. Você precisa da virada de um mês, porque aquele mês, grande parte da sua vida já está comprometida com o cartão e algumas outras coisas. No segundo mês você já vai conseguir entrar com um pouco mais de previsibilidade. E no terceiro mês vai ser outra realidade. Mas você precisa seguir um orçamento. E depois que você tiver um orçamento definido, o que você vai fazer? Ok, eu tenho tanto para gastar com cada área da minha vida. Você vai abrir a planilha e vai começar a colocar ali, eu tenho tanto. Aí você vai começar a simular em uma aba própria, falando assim, olha, eu vou gastar tanto com aluguel, tanto com mercado, tanto com isso, tanto com aquilo. E você vai ver se vai encaixar ou não. Tá encaixando? Que coisa boa. Vamos para a próxima classe. Vamos para o apoio estrutural. Vamos para essa saldar dívidas. Vamos para o equilíbrio emocional. Não tá fechando. Aí você vai negociar consigo mesmo ou negociar com a sua família. O que a gente vai abrir mão aqui e fazer troca? Porque o dinheiro ele tem que ir para algum lugar. Não tem essa de, eu preciso, eu tenho. Não tem. Você tem que negociar. Para onde que vai esse dinheiro? Vai negociando entre as classes. Porque pelo menos 20% você precisa deixar separadinho para você sair dessa, né? Para você ficar livre disso. Você não é obrigado a viver assim o resto da vida, né? Você não quer viver assim o resto da vida, né? Minha proposta para você aqui é de transformação. Você veja, o caso daquele meu cliente. Recebeu uma proposta de mais de 95% de redução do endividamento. Em 2 anos e meio que ele estava com a gente, cara, ele não conseguiu juntar nada. 0. Que tristeza. Se ele tivesse ali 4% do valor da dívida, ele tinha resolvido. E todo o projeto que a gente conduz lá no nosso escritório, lá no método Eject, no nosso direcionamento lá dentro do método Eject, as nossas turmas, é sempre direcionado para, se eu não tenho dinheiro para pagar todo mundo, se isso não é uma crisezinha simples, cara, eu vou ter que parar de pagar as pessoas, eu vou ter que juntar dinheiro e vir pagando à vista, com desconto. Porque se chegou um ponto que o meu dinheiro disponível, sei lá, eu ganhei 10 mil, R$1.000, eu ganhei R$100, valor hipotético, eu ganhei R$100, e o meu endividamento é em 600, todo mês eu tenho que pagar de juros 300, 100, não sobra nem para comer, esquece, você não vai pagar, você não paga, junta o dinheirinho e depois faz uma proposta com o que você tem. E aí você vai entrar naquilo que eu te disse, que é a negociação sob a ótica de que eles são os seus aliados. Mas para isso você tem que juntar um dinheirinho. Para você poder chamar essas pessoas para a mesa e tratarem elas como aliados, você precisa ter dinheirinho na mão. E é esse S de saldar dívidas que eu estou te propondo aqui que vai fazer isso acontecer. Agora, quantas pessoas hoje estão endividadas e estão perdidas? Não estão conseguindo guardar nada? Não consegue, por quê? Porque está acudindo, pagando juro daqui, juro dali, e não consegue ver o dinheiro na mão. Por isso que a gente precisa de um novo comportamento. E essa metodologia base de organização financeira, ela é interessante, ela é importante, por quê? Ela vai primeiro guiar você sobre como você vai tratar o dinheiro ao longo da jornada. Antes de começar o mês, você já vai ver quanto você pode gastar. E ao longo do mês, você precisa controlar, você precisa acompanhar e ver se você está seguindo ou não o projeto. Se está funcionando.
E era exatamente isso que eu estava fazendo ontem, quando eu pensei em fazer essa live aqui e falar com vocês sobre esse tema. Eu estava acompanhando meu orçamento. Estava lançando tudo que eu gastei na semana e vendo se está coerente com o meu planejamento. Se eu posso gastar mais, se eu vou ter que fazer ajuste. Chamei a patroa ontem, falei, essa saída no shopping aí passou do ponto. Calma aí, segura a mão aí esse mês. Vamos voltar no mês que vem. Né? É isso. Você precisa ao longo do mês acompanhar. E se você está numa fase mais complicada, acompanha todo dia. Vai gastando e já vai anotando para você ter uma resposta mais rápida, até você pegar o jeito. Eu faço uma vez por semana porque acaba que é o momento que eu dedico e paro ali para fazer isso, para cuidar do meu dinheiro, cuidar da minha vida, cuidar do meu futuro. E a gente não pode associar isso a uma coisa ruim. Ai, mexer com planilha, não sei o quê. Poxa, é dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter uma vida próspera, abundante, quer ter tranquilidade, quer poder gastar, quer poder fazer uma viagem, quer poder fazer um passeio, quer poder realizar os sonhos. Ontem foi o Dia dos Pais. Pô, que pai que não quer poder curtir com o filho? Que filho que não quer poder presentear o pai, fazer um passeio com o pai? Todo mundo quer realizar os seus sonhos. Mas para isso a gente precisa ter organização. Para isso a gente precisa levar o dinheiro a sério. E não é aqui sobre burocracia, sobre metodismo, sobre coisa chata. Não. É sobre coisa boa. E lá, os judeus, eles falam isso, né? Eu estava estudando semana passada lá, prosperidade judaica, no treinamento, e eles falam lá que controlar gastos com disciplina é muito importante. Prosperidade judaica. A gente tem que ouvir esses caras, né? E uma das coisas que eles falam, que eles pregam lá nas regras da prosperidade judaica, é que você precisa viver abaixo daquilo que você ganha. Por quê? Porque eles pegam uma fração do recurso e investem para continuar ficando cada vez mais ricos. Eu volto a dizer, você vai fazer isso. Primeiro você vai pagar suas contas com 20% da sua receita. Se você conseguir, mais. Ah, Niklaus, mas no primeiro mês eu não consegui, tinha um monte de coisa aqui, já tinha sido gasto, não deu. Não tem problema. É igual dieta. Se você saiu da dieta num dia, tá tudo certo. No dia seguinte você volta. Então se você não conseguiu no primeiro mês, no mês seguinte você vai. Se lá no meio da história você não conseguiu guardar 20, não tem problema. No mês seguinte você vai conseguir. O mais importante é você guardar esse dinheiro para fazer seus acordos. Para você sair das dívidas. E tenha o dinheiro para fazer o pagamento à vista. Para você sair dessas negociações horríveis, em que você está devendo lá 100 para o banco, aí o banco faz uma proposta irrecusável para você dever 300. Só aumenta o número de parcelas. Gente do céu, essa é a realidade do brasileiro, é o que mais está acontecendo. Você chega lá no banco, não estou dando conta. Ele fala assim, ótimo, ótimo. Aí ele enrosca, não sei, como se fosse uma vibra e fala assim, ó, vou te ajudar. Eu vou diminuir a sua parcela. Só que aumentou muito o número de parcelas, né? Diminuiu o valor, mas aumentou o número de parcelas. Então você estava devendo 100, passa a dever 300. Aí no meio do caminho você tem um soluço, deixa de pagar uma, duas parcelas, pum! Lá vai você fazer mais uma renegociação com o banco. Aí não vai, né? Por isso que minha proposta para você é junte o dinheiro e quite à vista. Saia desse negócio de viver no sufoco, pare de viver no sufoco, entendeu? Vamos abrir aqui uma rotina. Por isso que eu quero te convidar, tá aqui, ó, desafio 90 dias. Minha proposta para você é você seguir por 90 dias o que eu tô te falando. Você vai clicar aqui, eu vou disponibilizar para você, além da planilha, uma aula ensinando como aplicar o método base. Como que você vai organizar? Vou te mostrar passo a passo como que você vai preencher ali a sua planilhinha,
como que você vai montar o seu orçamento. E lá dentro eu ainda vou disponibilizar para você um agente de inteligência artificial que vai responder todas as suas dúvidas. Ah, eu não sei se isso aqui é básico, se isso aqui é conforto, tomei em dúvida se isso aqui é conforto, se isso aqui é lazer. Como é que eu faço? Tem lá um agente de inteligência artificial que vai te ajudar a responder todas as suas dúvidas para que você possa, sem desculpas, viver esses 90 dias de transformação que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida. O que você precisa é de alguém que te estenda a mão e te dê o primeiro passo. Te chame, vamos começar, vamos dar o primeiro passo. Você não precisa viver no sufoco o resto da vida. O que você precisa hoje é tomar uma atitude. E o que eu estou te apresentando aqui é o que as pessoas mais prósperas do mundo fazem. Outro dia eu vi um Reels do Marcos Marques, que é um influencer de empresas e tal, ele mostrando um relatório que ele recebeu do financeiro dele sobre a viagem que ele fez para Dubai. Acho que era 700 mil reais que gastou na viagem. Dentro das possibilidades dele, estava tudo certo. O cara faz lá 8 milhões por mês, então não afetou ele, era 10% da receita dele. Mas o cara tinha um relatório. Você veja, o cara tinha um relatório. Até as pessoas que estão aí cheias de dinheiro vivendo, eles fazem controle financeiro. Por que você não vai fazer? Por que você não vai fazer que está precisando sair dessa situação? Precisa para ontem. É para ontem. E é ter uma rotina. Eu recomendo que você comece agora, fazendo 2, 3 vezes por semana, atualizando essa planilhinha. Monta seu orçamento lá. Vamos viver 90 dias de desafio. Me manda uma mensagem no Instagram Inbox que eu quero printar lá e você falando, ó, tô começando no dia 0. Me manda uma mensagem uma vez por semana me falando como você está se sentindo. Eu tenho certeza que em 30 dias você já vai ver uma diferença e em 90 dias você vai estar muito mais seguro sobre a vida. E vai estar tomando decisões melhores. E esse robô de inteligência artificial que eu coloquei ele disponibilizado, ele também vai conseguir te guiar em várias informações que eu disponibilizo lá no Método Eject. Ele vai conseguir te dar algumas dicas, né? Não vai ter as aulas de forma aprofundada que eu disponibilizo no Método Eject, mas ele vai conseguir te dar umas dicas, inclusive no momento de sufoco aí, se você quiser trocar uma ideia, desabafar, ele está programado para lidar, inclusive, com abalos emocionais. Eu programei o prompt dele lá, ele tem uma base de conhecimento profunda, vai te ajudar muito nesse processo como um todo. E o que a gente precisa fazer aqui é entender que esse orçamento que eu estou te propondo que você faça, ele vai te dar poder. Por quê? Porque hoje você não está muito bem ciente do que está acontecendo com o seu dinheiro. Agora, no momento que você tiver acesso e puder tomar as decisões, a sua vida vai se transformar, porque você vai ter controle sobre o dinheiro. Hoje, o dinheiro te controla. A falta dele, né? Ah, mas eu ganho pouco. Ah, mas eu tenho que ajudar parente. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Explicações a gente tem várias, né? Cada um vai ter a sua. O fato é que pessoas próximas a você trabalham no mesmo emprego, fazem a mesma coisa, têm a mesma profissão, têm o mesmo tipo de padrão de empresa e não necessariamente essas pessoas vivem o que você está vivendo. Então eu quero te dar um caminho. O primeiro caminho é você organizar as suas finanças pessoais. Tem muitas outras coisas que para cada tipo de pessoa vai ser necessário enfrentar. Você vai precisar se preparar para fazer uma boa negociação. Se você, sobretudo se você tem empresa, microempresário, empresa de médio porte, até de grande porte, você vai precisar entender quem que você paga, quem que você não paga, vai ter que fazer uma gestão do seu caixa. Você vai precisar criar técnicas para bloquear o seu dinheiro e o banco não roubar, surrupiar o seu dinheiro, né? Porque se você deixar o dinheiro também, juntar ali esses 20%, deixar no banco onde está a sua dívida, ó, já era. Esse dinheiro soma na mão do banco para pagar juros. Você não pode fazer isso. Então existem outras coisas que a gente precisa conversar também, que é sobre como você vai gerir esse dinheiro, como que você vai criar técnicas para que sobre dinheiro na sua mão
Porque a pessoa que está endividada, o que mais acontece, o que eu mais vejo, é que ela se acostuma a não deixar o dinheiro na mão dela. Vai dizer que isso não acontece com você. Chega o dinheiro, você já vai repassando. Parece que o dinheiro está até quente. Não, passa para frente, passa para frente. Não, resolvi, fiz a minha parte. Paguei quem eu consegui. Mas isso te deixa fraco. Não deixa? Aí se eu chego lá e falo assim, arrumei um acordo para você aqui, paga 3, 4, 5% aqui à vista, 10%. Aí você não tem o dinheiro, porque você espalhou para todo lado. Não consegue. Aí você passa um sufoco, o que acontece? Um problema dentro de casa, o que acontece? Não tem o dinheiro. Ah, Niklaus, mas você fica falando pro povo não pagar as contas. Pelo contrário. Pelo contrário, eu quero incentivar que as pessoas organizem as suas contas, o seu financeiro pessoal e empresarial, para que elas consigam pagar a todos. Esse é o objetivo, é acertar com todo mundo. Mas em um determinado momento a gente vai precisar entender que na crise o dinheiro tem que estar na minha mão. Se eu tiver mais conta para pagar do que dinheiro, eu vou ter que escolher quem eu pago. Eu tenho que pagar quem é meu parceiro. Quem vai ser aquela estrutura básica que faz as coisas acontecerem, minha casa, minha estrutura, aquilo que é essencial para minha empresa. Eu preciso priorizar essas pessoas. E tudo isso que eu estou te falando são módulos do método EJECT, que é o meu treinamento que ajuda. Foi totalmente feito pensando nos meus clientes que não conseguiam lidar bem com as dívidas. Eu ia lá, segurava o processo, fazia acordo, mas dentro da vida pessoal a pessoa ficava ali meio perdida. Né? Tudo foi montado dentro do método EJECT para ajudar as pessoas a saírem das dívidas. Se você tiver interesse em saber mais, tem um link da bio lá, você vai conseguir entender mais como funciona. Aqui nessa live, o que eu estou abordando é o primeiro passo, que é as finanças da sua casa. Você precisa resolver isso. Você não é obrigado a viver no sufoco. E você pode ter clareza sobre o seu dinheiro. E muitas das vezes as pessoas elas dão as costas. Não quer enfrentar o problema, porque é desagradável demais. E aí começa a nem ver muito bem, não sabe, não abre o extrato do banco, porque não está afim de ver notícia ruim. E a partir do momento que você começa a controlar as suas contas, você começa a reduzir a sua ansiedade. Você começa a ter mais controle. E depois que a gente põe a luz em cima do monstro, aí fica tranquilo. Ele vai só reduzindo de tamanho. O problema é quando ele está escondido atrás do armário. Aí a gente não dorme bem, a gente tem pesadelo. E enfrentar esse ritual de controle financeiro que eu estou propondo para você, estou te convidando a clicar aqui embaixo para você ir para o desafio de 90 dias, é uma nova jornada. Dentro da sua casa, você vai fazer isso aí a 2, a 3, a 4, a quantas pessoas tiverem dividindo o teto contigo. E que você possa, inclusive, fazer com que esse momento seja interpretado como um momento agradável, um momento feliz, um momento de união, em que vocês estão ali para um propósito melhor, não para briga, não para conflitos. Seu objetivo ali é criar uma aliança, e vocês vão passar por isso e não demora. Historicamente, o que eu vejo é que as pessoas que estão comprometidas, em alguns meses elas conseguem girar ali, começar a resolver as suas dívidas. Varia do caso, alguns casos são mais complexos, o endividamento é maior, às vezes demora mais, outros casos o endividamento é mais simples, consegue se resolver mais rápido. O fato é que quanto mais você demorar para iniciar o teu processo de recuperação, é mais tempo que você vai viver assim. Por isso que eu faço esse convite, para que você possa iniciar a sua organização financeira, que você possa iniciar o seu orçamento doméstico, que você possa alimentar ele, controlar ele ao longo do mês, para que você possa ter uma aliança com a sua família, para que você possa, fazer a verdadeira aliança da vitória dentro da sua casa, que as pessoas façam um acordo de que não vão comprar por impulso, que vão um consultar o outro, que vão aceitar que vai ser necessário fazer alguns ajustes temporários, com foco total para que possam sair das dívidas. E façam um acordo também de não ficar remoendo o passado, discutindo, caçando culpado, porque isso não vai agregar em nada. O que a gente precisa agora é
tomar uma atitude e resolver as contas, viver isso juntos. E hoje fazer alguns ajustes, né? Sabe, eu fico assim muito preocupado com pessoas como você. Pessoas que hoje estão inertes. O que vai ser da sua vida daqui a 6 meses? Se você não tomar uma atitude hoje. Imaginando o cenário que a gente está vivendo hoje. Como que vai ser daqui a 1 ano se você não tomar uma atitude? Como que você se vê daqui a 1 ano se você não tomar uma atitude? E eu vou te desafiar a fazer um exercício ainda mais duro. E daqui a 2, se nada mudar, se a gente continuar como nós estamos hoje? Por isso que eu te faço esse convite. Um convite para uma decisão. Porque se você não tomar uma atitude, quem que vai sofrer com isso? É você? É a sua família? Serão os seus sonhos? O que vai ficar para trás se você não tomar uma atitude hoje? São tantos casos que a gente se depara aqui, porque passam muitos casos por nós lá no nosso escritório de advocacia, também no método Eject. Pessoas que me mandam mensagem, eu respondo aqui as mensagens. Você tem um monte de seguidor, tá aqui, não sei o quê, mas manda mensagem, eu respondo. Eu respondo inbox. Eu converso com as pessoas. Elas me falam sobre o que elas estão passando. Casos de famílias dilaceradas, casamentos. Péssimo. Por coisas que são evitáveis. O que falta para as pessoas é conhecimento. E aqui eu queria te fazer um convite. Você está aí rodando no seu celular, né? A gente sabe que o algoritmo vai entregando para a gente aquilo que é mais leve, né? Uma bobeirinha leve, aquele negócio de conteúdo leve, a gente trabalhou o dia inteiro, a gente merece, né? Dar uma descansada. Eu quero te convidar a uma reflexão sobre as coisas que você está vendo no seu Instagram, no seu YouTube, nas suas redes sociais, no seu TikTok. Porque se você está incomodado com a sua situação, o que você precisa nesse momento? Você precisa se conectar com informações que vão te ajudar a sair dessa situação. E aqui eu quero te recomendar. Tem um canal no YouTube. Gravo vídeos com muito carinho para pessoas como você. Faço análise de livro, análise de teorias. Fiz uma análise super interessante confrontando métodos que são divulgados lá nos Estados Unidos sobre como sair das dívidas com um método que eu desenvolvi, como negociar com o banco, como lidar com a frustração, como fazer acordo dentro de casa. Tem lá dezenas de vídeos em que eu abordo esse tipo de tema. Você precisa se conectar com informações que vão te ajudar, conteúdos que vão te ajudar. Não existe espaço oco. Você está preenchendo ele com outra coisa. E nesse momento, o quanto antes você se conectar com informações que vão te ajudar, pessoas que vão te ajudar, ambientes que vão te ajudar, mais rápido você vai sair dessa. A gente sabe, tem inúmeros casos de pessoas que estavam quebradas e prosperaram e estão aí vivendo super bem. Você merece isso. Você pode viver isso. E esse é o convite que eu faço para você. Para que você entre numa jornada para transformar a sua vida. Para que você possa amanhã realizar os seus sonhos. Mas é necessário comprometimento. E hoje, graças a Deus, está muito fácil, a internet está aí com tudo disponível. É óbvio que a gente tem que selecionar, né? Tem muito picareta, tem muita bobeira, tem muita coisa para desviar o nosso foco. E dizem que o inimigo não precisa nos vencer, né? Ele só precisa nos distrair. Então não se distraia. Faz uma faxina nesse Instagram aí. Escolhe melhor as coisas que você está ouvindo. Clica aqui para seguir esse jovem aqui, não tão jovem, né?
Clica para me seguir aí. Vamos conversar mais. Eu gero muito conteúdo aqui, trazendo insights para contribuir com você. São conteúdos gratuitos. Você vai ter acesso a eles aí. E direciona mais, seja mais intencional. Busque coisas que vão te ajudar. Se você quer ver o saldo da sua conta positivo, se você quer ficar livre das cobranças, se você está afim de voltar a ter lazer com a sua família, se você quer realizar os seus sonhos, voltar a sonhar, voltar a ter ânimo de sonhar, se você quer fazer bons acordos e honrar suas dívidas, encerrar essa situação, se você quer voltar a ter aqueles pensamentos de prosperidade, conversar sobre prosperidade, abandonar esses assuntos ruins que têm rondado a sua cabeça, se você quer voltar a dormir em paz, se você de repente é aquela pessoa que quer recuperar a autoconfiança, ou talvez você seja aquela pessoa que quer dar uma boa condição para os seus filhos, para a sua família. Se você quer recuperar a sua autoestima e voltar a estar otimista com a sua vida, eu quero te fazer um convite. Um convite para que você assuma as rédeas da sua vida financeira. Nos últimos minutos falamos muito sobre a organização financeira. Falamos sobre ter um orçamento e falamos sobre ter controle sobre as suas finanças. Mais do que isso, é assumir o controle sobre a sua vida. É esse o convite que eu faço para você nesse momento. 90 dias. 90 dias para você virar esse jogo. Para você viver uma nova perspectiva. É um desafio que eu faço para você. Clica aqui nesse link. Desafio de 90 dias. Acesse a sua planilha. Assista às aulas. São muito rápidas, objetivas. Vão te explicar como você vai aplicar a metodologia base, o método base financeiro na sua vida. E você vai seguir por 3 meses, 90 dias, aplicando essa planilha. E você vai recuperar o controle da sua vida financeira. É isso que eu espero para você. Eu torço que você aproveite essas informações que eu te trouxe nessa manhã de segunda-feira. Seja sábio. Aplique. Aplique e me manda mensagem. Me manda mensagem no dia 1, me manda mensagem toda semana. Eu quero ler, eu quero conversar, eu quero te responder. Eu estou torcendo por você. Eu quero ver você. Quero ver você recuperar a sua vida financeira. E daqui a 90 dias nós vamos celebrar uma nova fase para a sua vida. Desejo a você uma excelente noite. E se você quiser conhecer o meu canal do YouTube, se você quiser conhecer o método EJECT, ou se você quiser conversar com o meu escritório de advocacia para cuidar do seu caso, clica lá no link da bio. Vai ser um prazer te ajudar nessa. Excelente noite. Um grande abraço, turma.